Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com a atividade 1 de acionamentos elétricos, tá? Vamos trabalhar aí com vamos fazer algumas tratativas aí na norma NBR 5410, que vai definir os nossos parâmetros aí com relação aos métodos de instalações elétricas e tudo mais, tá? A gente vai entender melhor conforme nós formos fazendo a leitura aí. Se esse conteúdo auxiliar você de alguma forma, deixa um like, se inscreva no canal para a gente estar trazendo mais conteúdo relacionado, tá bom? E se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição, tá ok? Então vamos lá, pessoal, vamos dar início, vamos fazer a leitura aqui, que diz o seguinte, ó. Você sabia que a NBR 5410 traz dados da capacidade de corrente para condutores de cobre e alumínio e com isolação PVC ou EPR-XLPE? Os condutores são uma parte essencial para projetos e instalações de máquinas elétricas, sendo que o mau dimensionamento pode causar problemas aos equipamentos e grandes riscos às instalações. Nesse momento, aprendemos a calcular os condutores necessários para a ligação de um motor, variando o material isolante e o material do condutor em si. Após isso, faremos a discussão sobre quais conclusões podemos chegar dados os resultados. Então, simples, pessoal, teremos o isolante, que será essa borracha aqui, ou PVC, tá? E aí nós teremos aqui dentro os condutores de corrente. E aí nós iremos analisar qual que é a influência. As influências, né, desse isolante de acordo com a temperatura, tá? De acordo com outros parâmetros aí que nós podemos analisar. Os condutores, de que forma eles são agrupados, né? Como que a temperatura também afeta os condutores, qual que é a capacidade máxima de corrente em ampere que pode passar por esses condutores diante do material, sendo cobre ou alumínio. Isso que a gente vai precisar analisar, porque para cada situação específica existe uma condição específica, tá? Por isso, nós temos tudo tabelado na norma e é isso que nós vamos precisar analisar, tá? Esse é o objetivo dessa atividade. Então, para um dimensionamento correto de condutores, segundo a NBR 5410, é necessário definir alguns pontos, como a potência do circuito em watts e em VA. Então, primeiro passo, pessoal, aqui, ó, potência em watts e em VA, beleza? Ou kVA ou kW abreviado. Fator de potência, quantidade de fases, métodos de instalação, tipo de isolante dos condutores, material condutor, fator de agrupamento e fator de temperatura. Então, pessoal, aqui estão os principais parâmetros que nós precisamos analisar, tá? Nessa atividade aqui, ó. Vai ser muito importante. Só mencionar novamente, ó, potência do circuito em watts e em VA, fator de potência, quantidade de fases, método de instalação, tipo de isolante dos condutores, material condutor, fator de agrupamento e fator de temperatura. A fim de obtermos um passo a passo correto, quando temos a potência do equipamento dada em watt, para obtermos a potência em VA, devemos. Então nós vamos pegar aqui, ó, potência, para transformarmos a potência em VA, tá? Nessa unidade aqui, basicamente nós vamos pegar a potência em watts e dividir pelo fator de potência, que é esse FP. Esse valor aqui vai ser dado para nós ali no enunciado, tá? O próprio enunciado vai fornecer para nós e nós vamos, de acordo com as potências, calculando a potência em VA, beleza? A fim de obter a corrente circulando considerando um circuito trifásico, temos que dividir a potência em VA pela tensão do circuito.
Então, pessoal, para um circuito trifásico em específico, nós vamos precisar dividir por raiz de 3 vezes a tensão que vai ser fornecida também para transformar uma corrente em um circuito trifásico, tá? Ela vai ser dividida por este valor para a gente ter uma potência proporcional, beleza? Esse é o objetivo aqui de calcularmos aqui. E com relação ao fator de potência, pessoal, nós temos o seguinte, tá? Por que nós utilizamos ele? Vai variar também muito, pessoal. Aqui foi dado já o fator de potência, né? Deixa eu ver aqui embaixo, ó, 0,92 para esse motor aqui. Mas por que a gente utiliza ele, tá? Porque imagina o seguinte, imagina de uma forma bem simples assim, quando você empurra um carrinho de supermercado para frente, tá? Você vai aproveitar o máximo possível da sua energia ali para empurrar, vai facilitar, né? Porque as rodinhas estão direcionadas à frente. Sua energia vai ser muito bem aproveitada. Agora imagine, tenta empurrar ele um pouco na diagonal. Vai ser um pouco mais difícil, vai gerar um atrito maior. Então, parte da sua energia vai ser desperdiçada, não vai ter um melhor aproveitamento. É algo parecido que ocorre aqui, tá? Por isso a gente utiliza esse fator de potência para gerar uma corrente maior no circuito, uma corrente maior circulando no circuito, para então ter realmente fazer funcionar realmente da forma correta. Então é basicamente essa a ideia, tá? Nesse caso aqui, o fator de potência já vai ser fornecido, mas para cada situação específica vai depender muito se é um motor, se não é. Cada situação específica a gente tem um FP, tá? E varia de acordo com o dimensionamento. E o quão melhor for dimensionado o circuito do sistema elétrico, maior vai ser o FP, né? Então, quanto menor o FP, pior para o circuito, porque vai gerar uma corrente maior, gerando sobrecarga, aquecimento e tudo mais. Então, a gente tem que ir analisando caso a caso, tá? Beleza, ó. Para aplicar a correção do fator de agrupamento a este circuito, como também o fator de temperatura, devemos pegar a capacidade de controle da tabela e multiplicar a corrente pelos valores de correção. Então nós vamos pegar essa corrente, a capacidade de corrente que eu vou encontrar na tabela, tá? Essa é a corrente da tabela. E aí, pessoal, com a corrente da tabela, nós vamos fazer a correção, tá? Essa corrente aqui, nós podemos ir lá e consultar na tabela e verificar qual que faz sentido de acordo com as especificações que vão ser dadas aqui, tá? Aí, com base nessa corrente da tabela, a gente vai aplicar esses fatores de correção aqui, que também, pessoal, esses fatores, esse FCA aqui é o fator de correção de agrupamento. Então nós temos lá os condutores, né? E a forma com que eles são agrupados dentro do isolante aqui, dentro do nosso cabo, vai impactar diretamente no valor da corrente, beleza? Então, tudo vai depender de como eles são agrupados. Vocês vão ver que nós temos diversos arranjos. E é basicamente por isso que a gente tem esse fator aqui, tá? Esse fator de agrupamento. Então, na verdade, a gente vai ter uma correção, né? Assim, eu vou pegar o valor da tabela, o valor da corrente da tabela. Veja lá, tem 20 ampere. Mas, na verdade, vai circular somente 18 por conta desse agrupamento. Então, a gente tem uma perca, beleza? E o FCT é o fator de correção de temperatura. Então, vocês vão ver lá também que, de acordo com a temperatura, nós teremos um índice tanto para o material PVC ou para essa borracha EPR aqui, XLPE, tá? Que vai variar de acordo com a temperatura. Que no caso aqui a temperatura é de 40 graus. Se fosse uma outra temperatura, seriam outros fatores. Tudo tem tabelado também na norma, tá? Mas para facilitar, o exercício já trouxe aqui para nós. Mas é importante vocês terem ciência do que se trata
cada um desses fatores aqui, tá? Aí ele diz ali, ele só complementa aqui, né? Sendo FCA o fator de correção de agrupamento e FCT o fator de correção de temperatura. Com isso, basta aplicar os dados das tabelas 36 a 39 da NBR 5410, verificando a capacidade de condução decorrente do condutor, atentando-se às especificações de materiais condutores e material isolante, para ser possível realizar o dimensionamento correto. Pessoal, então só trazendo aqui para vocês um pouquinho da norma, vamos aqui trabalhar com as tabelas, conforme foi dito no enunciado, entre as tabelas de 36 a 39, tá? Eu vou pegar aqui, deixa eu só ajustar, só um minutinho que travou, aí voltou. Deixa eu ver se vai agora, aí, tabela 36, tá? Olha só o que diz aqui no título da tabela, né? Ó, tabela 36, capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referências A1, A2, B1, B2, C e D. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai ter que identificar, método de referência. Olha aqui em cima, tá? Para estar consultando aí a tabela. Aí os condutores, cobre e alumínio. Isolação também, pessoal, uma outra especificação nossa. Para esse caso aqui é o PVC. Temperatura no condutor, 70 graus Celsius. Temperatura de referência do ambiente, 30 graus Celsius ar. Tá? Então, esses detalhes aqui, primeiro você tem que conferir, comparar com o que está sendo mencionado para aí sim estar fazendo a consulta. Tá? Aí nessa primeira coluna aqui, pessoal, seções nominais milímetros quadrados. Então aqui é o valor, nessa primeira coluna aqui, ó, de 0,5 até aqui embaixo, ó, aqui especifica sobre cobre e aqui sobre alumínio, tá? E aqui são os valores das seções, então, para cada corrente, de acordo com cada método. Aí depois, pessoal, identificou aqui a parte de seções. Olha aqui em cima, ó, método de referência indicado na tabela 33. Então nós temos aqui os métodos A1, B1, C e D. E aí você vai verificar quantos condutores tem que foi mencionado, tem 2 ou tem 3? Aí tudo vai depender, tá? Então, como você já anotou lá, você vem aqui, circular, é o método A1, tem 3 condutores. Então você vai focar somente nessa coluna aqui, ó, tá? E aí você calculou lá e determinou a corrente. Deu, sei lá, 41 ampere, tá? Aí você vai verificar se vai, aonde vai coincidir essa corrente aqui. Daqui, ó, até aqui embaixo, ó, essa diagonal formando aqui, são as correntes que você vai ter que consultar, tá? Então, basicamente é isso para essas tabelas aqui abaixo. E aqui tem outras especificações também, tá? Tem tudo, vai de acordo com as características do enunciado. E a gente vai verificando aqui para identificar as correntes e quais são os condutores e tudo mais, tá? Então, basicamente, essa análise que a gente faz na tabela. E aí, pessoal, só para finalizar, o que ele pede aqui para nós? Ó, nesse momento, você poderá realizar o cálculo de dimensionamento de condutores para a instalação de uma nova máquina em uma indústria. Com isso, devemos ter em mente que algumas informações já estão certas, como método de instalação, eletrocalhas perfuradas método F, cabos unipolares carregados no mesmo plano e justapostos. Temperatura de ambiente 40 graus Celsius, circuitos existentes na eletrocalha 5, FCA 0,73, FCT para PVC 0,87, para essa borracha 0,91, tá? Considere que a instalação dessa nova máquina não irá alterar a temperatura ambiente. Considere que as eletrocalhas existentes possuem espaço suficiente para a passagem de 4 novos cabos, 3 fases e um terra. Então nós temos essa limitação aqui. Beleza? E aqui ele vai
soltar as informações, tá? Só mais um detalhe importante, então, sobre o cálculo aqui.